Meus irmãos, durante muito tempo, eu pedi a Deus a possibilidade de ter um carro. Estava cansado de vir para a igreja no frio, no sol escaldante, com os nossos filhos ainda pequenos. E quando chovia, as coisas complicavam ainda mais. Depois de muita luta, em parceria com a Gi, Deus nos abençoou e conquistamos um carrinho simples. Um carro simples, insignificante para muitos, mas que cumpria os propósitos daquilo que era a nossa necessidade. Certo dia eu voltava para a nossa casa depois de um dia de trabalho, uma chuva torrencial. O limpador do para-brisas não vencia, não dava conta de manter a visibilidade. Mas ao adentrar na ponte do arco, foi possível ver uma senhora com sacolas nas mãos. Além do peso que ela carregava, parecia que aquela chuva estava sendo direcionada apenas para aquela senhora. Apesar de não estar enxergando quase nada, foi possível ver aquela senhora me olhando. E ela me olhava, e parecia que o tempo estava em câmera lenta. Eu consegui sentir o desespero no olhar daquela mulher. Mas eu não parei o carro. Eu continuei. De repente, sem que eu percebesse, ouvi uma voz dizendo: pare e dê carona. Eu olhei ao redor. Fiquei assustado e continuei. Andei uns 100 metros a mais e de repente ouvi aquela voz soar no meu ouvido novamente: pare e dê carona. Mas eu novamente não obedeci. Logo que eu saí da ponte, pela terceira vez, aquela voz soou e disse: foi para isso que você pediu? Então eu entendi que era a voz de Deus dizendo para mim que aquilo que me jogou no vale da sombra da morte, que para mim um dia foi desespero, e que eu enxerguei no olhar daquela senhora, e que simplesmente eu não queria obedecer. Eu parei o carro, eu dei a ré e fiquei aguardando aquela senhora vir. Quando ela se aproximou, eu abri as portas do carro. Ela adentrou e falou para mim: Senhor, vai molhar todo o seu carro. Eu falei para ela: não tem problema. Mas no meu coração dizia assim: eu sei, vai molhar mesmo. E eu não queria parar. Essa senhora morava e talvez more no mesmo lugar até hoje, ali no bairro João Paulo II, em frente à igreja Assembleia de Deus. Talvez ela nunca ouça esse testemunho. Talvez aquilo que ela precisava ouvir de Deus fosse muito maior do que aquilo que Deus fez comigo.
Antes de chegar na casa dela, ela me fez uma pergunta que alegrou o meu coração. Porque nós conversamos minutos, mas ela me perguntou: em qual igreja o irmão congrega? Porque muitas vezes vamos falar de Deus mesmo quando estamos de boca fechada. Quando cheguei na casa dela, aquela irmã me abençoou. Fechou a porta e foi para sua casa. Imediatamente eu coloquei a mão no banco do carro. E não existia uma gota de água. Eu olhei no chão do carro e o chão estava seco. Porque Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E Deus usa as coisas fracas para confundir as fortes. Deus usa as coisas insignificantes e desprezíveis. Usa aquelas coisas que não são para confundir as que são. Que vergonha! Tudo que eu fiz foi parar o carro, chorar, pedir perdão a Deus, porque se eu contar o meu testemunho lá fora, muitos vão rir de mim, porque para o mundo isso é loucura, mas para aquele que crê, aquele que é salvo em Cristo Jesus, é poder de Deus. É o poder de Deus, era a mão de Deus, era a voz de Deus. Que vergonha! Era a voz de Deus. E meus irmãos, se você já ouviu a voz de Deus, eu te convido a vir aqui na frente para a gente orar por você. Se você sente o desejo de ouvir a voz de Deus, venha até a frente, para que a gente possa orar juntos. Oh Deus Todo-Poderoso, se você quer um relacionamento mais próximo de Deus, venha até aqui à frente. Venha até aqui à frente, porque Deus está falando contigo, está falando comigo. Deus quer ter você mais próximo. Deus quer proximidade contigo. Deus quer intimidade com você. Oh Deus Todo-Poderoso, você que quer entregar sua vida a Cristo hoje, você que quer entregar sua vida a Cristo, venha até aqui à frente. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Deus quer falar contigo. Oh Deus Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, oh Pai Todo-Poderoso, quero convidar os intercessores dessa igreja para que venham até aqui orar pelos nossos irmãos. Eu quero convidar os pastores dessa igreja para que venham até aqui à frente, para que possamos orar por nossos irmãos. Pastores, irmãos, intercessores, aviva a tua alma, aviva, vivifica, Senhor, vivifica, Senhor.